Obrigada, Miriam. Agradeço. E dizer que esse curso, muitas coisas vocês já sabem, muito do que eu vou falar aqui vocês também já sabem, né? Mas é um momento mais do que, primeiro, de união, de esforço na tarefa de sermos ajudantes de Jesus. Então vamos lá. Como que é? Onde que eu tenho que apertar aqui? Parece que nem não está aí. Bom, só me mostra. É aqui, não é? Ah, tá bom. Tá. Então vamos voltar lá. Entendi. É que eu vou sempre aqui, agora esse está diferente. Bem, então, segundo Kardec, que nós vamos ter as bases nas obras básicas, e nós seguimos também os estudos teóricos e científicos do Giacomelli. Então, para Kardec, o passe se divide em 3 modalidades. E nós temos as 3 modalidades sendo aplicadas aqui na nossa casa. Eu já falei antes. É o passe espiritual, é o passe magnético e é o passe misto. Isso. É o passe magnético, é o passe espiritual e é o passe misto. Então nós vamos começar pelo passe espiritual. Como é que é o passe espiritual? É aquele passe em que os fluidos, aquela força energética, provém basicamente do plano espiritual. É aquele que conta apenas com muito pouco a gente dizer. É claro que ele conta com a boa vontade do médico, mas ele conta muito com o plano espiritual. Tem o passe magnético, que é aquele que conta com a maior profusão fluídica do passista. Então a maior energia que é aplicada no passe magnético é do passista, é o seu fluido vital, anímico e magnético. Todos nós temos esse fluido em abundância, né? Então vocês podem ver que tem pessoas que às vezes, né, têm um fluido vital em profusão. São aquelas pessoas que fazem aquela noção, você como essa pessoa tem tanta energia. Não tem aquelas pessoas que têm uma energia fenomenal? Essas pessoas são assim inundadas em profusão por esse fluido magnético. E esse fluido magnético se encontra em todo o universo. Então, no passe magnético, a maior colaboração é do próprio passista, né? Temos o passe misto, que a conjugação fluídica é proporcional tanto ao passista quanto ao mundo espiritual. Então é uma colaboração, né, entre o plano espiritual, os nossos agentes encarregados das reuniões, nossos anjos da guarda, aqueles protetores da casa que vêm, as equipes que atuam nas diferentes doenças, os estudiosos do plano espiritual, combinando com os fluidos do próprio médium. Nos passos espirituais, pelo fato do passista realizar assim, uma usinagem fluídica, quase não tem uma usinagem fluídica do próprio passista no passe espiritual. A maior quantidade do fluido é do espírito, né? Então, nesses passes espirituais, a grande maioria das pessoas pode aplicar, porque não depende dele ter muito fluido magnético ou pouco, ele vai contar com a colaboração do plano espiritual. Então, quase todas as pessoas podem aplicar. Só que para fazer esta aplicação, essa combinação, esta pessoa tem que estar muito preparada, porque ela tem que ser um canal para captar esse fluido eficiente, um canal útil, um canal vitalizador para o plano espiritual. Então ele tem que ter uma preparação moral suficiente, uma preparação psíquica também de um nível adequado, porque assim, conjugando-se essas qualidades,
morais, psicológicas, a boa vontade, a oração, o preparo, a postura do médium, a ética, a vibração dos seus pensamentos, é que essa pessoa vai conseguir sintonizar com o plano espiritual. Apesar de que todos podem aplicar, tem uma exigência para aquele que está se responsabilizando por essa tarefa de ter um preparo, né? Além do estudo, além da sua própria pessoa, um preparo psicológico, um preparo moral, um preparo com orações, um preparo de ética, de respeito, de responsabilidade, para que essas vibrações, essa energia, seja uma energia positiva, amorosa, saudável, que possa restabelecer o equilíbrio, melhorando a situação daquele que está recebendo aquelas energias. Então, esses argumentos de positividade que este voluntário deve ter, é que favorecem a melhoria daquele que vai receber a energia daquele momento, né, desse passe espiritual. Agora, nos casos do passe misto, que conjuga a energia do médium e do plano espiritual, ou no passe magnético, que a maioria das profusões das energias é do próprio médium, outros fatores também entram em consideração, além daqueles que nós já falamos, a postura de ética, de respeito, né, que é indicada, que nós falamos lá dos passistas espirituais, a oração, a postura com relação à ordem moral, psicológica, aos pensamentos, não é? Eles também requerem essas mesmas qualidades, não é? Mas o que acontece? Esses que doam do seu próprio magnetismo, aqueles que usinam fluidos vitais, que exteriorizam, que tem essa quantidade suficientemente no seu corpo para si e para distribuir ao outro, não é? Ele requer conhecer técnicas específicas, porque também, se não conhecer as técnicas específicas, como ele usina esse fluido, ele também pode adoecer se ele não usar as técnicas específicas, porque ele também fica acumulado com essas energias. Então ele precisa conhecer as técnicas. Por isso que a Karen falou, tem a técnica da depressão pelo magnetismo em 3 níveis, tem as técnicas do magnetismo para cada doença, para cada coisa. Para quê? Para que esse médium trabalhe as suas energias em profusão para com aquele paciente que está ali, usando e não adoeça, não se intoxique com essas energias que ficam ali sendo trabalhadas de maneira descoordenada. Então, precisa conhecer as técnicas para que seja feita uma boa dosagem, não é? Então, você tem que conhecer quando é que aquele paciente já tem o fluido magnético necessário, porque se você der além da conta uma dosagem excessiva, você prejudica também. Se você der aquém em pouca quantidade, ele também não recebe os benefícios daquela atividade. Então, para esses casos, não é? Algumas pessoas ainda têm algumas restrições, não é? Quem é que não pode? Nós falamos que o passe espiritual, todo mundo pode passar, pode aplicar, tem possibilidade de aplicar. O passe magnético também, só que tem que aprender as técnicas, que é o que nós vamos a fazer nesses dias, fora todas aquelas qualidades que nós já falamos que requer, tanto em um quanto nos outros dois. Mas quem é que fica, vamos dizer assim, restritos, né? Que não podem, no caso, ser os passistas dessas circunstâncias que nós falamos antes. Crianças e adolescentes não podem dar passe por estar em fase de desenvolvimento orgânico, então essas pessoas são excluídas desse rol. Pessoas da terceira idade,
que não tenham participado dessas atividades anteriormente, né? Então, vamos supor, eu tenho 70 anos. Se eu nunca dei passe, não é? É mais difícil para mim começar agora. Agora, se eu já sou passista há muito tempo, se eu já conheço, fica mais fácil. Isso não quer dizer que a gente trabalha aqui com etarismo, não. Mas são as dificuldades, porque eu vejo, eu tenho dificuldade nos joelhos. Se eu tiver que agachar como as meninas fazem, para cá e para lá, eu já não aguento, não é? Então, é uma impossibilidade do meu quadro de idade, não é? Da terceira idade. Mas se você já está acostumado, se você tem boa saúde, se você tem boa disponibilidade, não interessa se você tem 60, 70 anos, se você já tem costume dessa doação de energia, nada impede que você o faça. Pessoas com deficiências mentais, ou pessoas que estejam passando por circunstâncias de obsessão, ou que estejam em tratamentos com medicamentos controlados. Então, o que a gente sempre coloca? Aqui tem um grupo de passistas, mas em determinado momento, esse passista é muito possível, porque todos nós passamos por circunstâncias de desequilíbrio, de adoecimento. Tá bom, esse passista agora passou por um problema, ficou depressivo, ficou, sei lá, com impossibilidade, e está passando por um problema sério, não é? De influência, pode ser de saúde, de desequilíbrio emocional, pode ser de desequilíbrio espiritual. Então esse passista, ele é afastado das tarefas do passe e ele vai fazer o tratamento. Enquanto ele não tiver essas circunstâncias equilibradas, ele não retorna, não é? Porque precisa ser alguém que esteja pleno, consciente, com as suas possibilidades em circunstâncias adequadas, não é? Então, se você faz tratamento com algum medicamento, não é? Eu vejo por mim, por exemplo, eu fui no médico terça-feira e ele trocou meu remédio da diabetes, estava falando para o Gilberto. Bom, terça-feira fui no médico, quarta-feira cedo eu não tomei o remédio, quinta-feira eu tomei, fiquei péssima. Ontem eu não tomei, porque um dia sim, dia não. Hoje eu tomei, e ele dá um efeito colateral. Então, a minha glicemia hoje deu 62. E eu tive que tomar um remédio, porque eu sei que dá um efeito diferente. Só que me dá tremedeira, me dá mal-estar, me dá suador, me dá um monte de coisa. Falei, cara, eu quase que eu nem vou, porque me seca a boca, eu não consigo nem falar, porque parece que cola, sabe quando come cachorro verde, que amarra a boca? Assim que fica. Então, com esses medicamentos, assim, ele altera o meu metabolismo, não é? Então, se eu tivesse fazendo algum, se eu estivesse participando, eu teria que ser afastado até regularizar isso, porque eu estou lá dando passe, de repente eu tenho que sair para beber água. Não dá, né? Estou lá dando passe, de repente me dá uma tontura, uma fraqueza, eu tenho que sentar. Então, não dá certo. Então, as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, que estão passando por dificuldades de obsessão, que estão em tratamento com algum tipo de medicamento, também devem se afastar da aplicação desse passe. Também pessoas que têm o organismo debilitado por problemas pulmonares, por problemas cardíacos, portadores de moléstias infecto-contagiosas. Por quê? Quem tem problema pulmonar e cardíaco tem muito, dá cansaço, falta de ar. E vocês sabem, precisa ter peito de remador, né, muitas vezes, para fazer esse passe. Então, você não pode ficar arfando ali com falta de ar, cansado, não é? Com taquicardia naquele momento. Então, ou que tem algum tipo de moléstia contagiosa, como por exemplo, aqui teve a Covid, né? Tem que afastar. Ou outros tipos de moléstia que pode contagiar o paciente ou o grupo, não é?
pessoas com desequilíbrios psíquicos ou desequilíbrios morais também. E aqueles que usam, a gente sabe que isso é muito difícil, aquelas pessoas que usam fumo, álcool, que têm essas atitudes desregradas, o sexo, os excessos de várias ordens. Por quê? A gente sabe que esses elementos, eles alteram o nosso psiquismo, alteram o funcionamento do nosso corpo perispiritual, o nosso equilíbrio. Então, pessoas que fazem uso desses elementos também estão, vamos dizer assim, impedidos de fazer o passe. Nada impede que uma pessoa que já teve, já foi usuária desses elementos, ou que já teve esses vícios, possa se reformar numa atitude nova, se preparar e começar a trabalhar. Que isso é o que tem de mais sublime, quando a pessoa se modifica para o melhor, porque ela quer evoluir, então não há nada que a impeça, certo? Então nós vamos ver que nós vamos falar um pouco agora, nós estamos falando o tempo todo de fluido, e aí nós vamos ver que todos os seres vivos, todos, eles emanam um fluido de maneira constante, e esses fluidos são essencialmente físicos, é do nosso corpo, e eles têm muitos componentes orgânicos. Nos seres humanos, em nós, eles são muito influenciados pelo nosso pensamento, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente articula, por aquilo que a gente quer, e das vibrações da nossa mente. Então, esses fluidos, eles são plásticos, vamos dizer assim, não é? E eles se alteram dependendo das nossas sintonias mentais, emocionais, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, não é? Daquilo que a gente faz. Então, esses fluidos, de uma forma geral, eles são basicamente de origem física, não é? E apesar da grande interferência da nossa mente, a diferença básica entre o fluido magnético, que é aquele próprio do passista, e os espirituais que vêm dos espíritos, é a sutileza, é essa plasticidade de ser mais fluido, mais sutil, ou então mais materializado. Então, o fluido humano, aquele que é próprio nosso, ele é mais denso, mais material, mais, vamos dizer, condensado. Enquanto que o fluido espiritual, ele é mais sutil, ele é mais rarefeito, e ele, por isso, então, que ele é espiritual, Por isso que os alcances dessas duas energias são percebidos de forma diferente para o paciente, se aquele fluido é espiritual ou se aquele fluido é magnético. Então, às vezes, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, chegou uma pessoa aqui com um problema muito sério, muito sério, muito sério. Ela chegou para mim e falou assim, segunda-feira à noite, ela me mandou um áudio. Ela falou assim para mim, eu não sei, era 10 e tanto da noite. Ela veio, fez o tratamento dela e foi embora. Era 10h46, ela me mandou o áudio dizendo que ela não sabia o que ela ia fazer da vida dela. Se ela ia se matar, se ela ia para o pronto-socorro, se ela chamava a polícia, o que ela fazia? E falou um monte, uma perturbação, uma coisa triste, que ela tinha vindo com um parente que está dando bastante trabalho, porque é debilitado física e emocionalmente. Eu não falei nada para ela, eu ouvi o áudio e comecei a orar. Eu ia falar para ela o quê? Ela falou, eu não sei, o que eu faço? Eu chamo a polícia? Ou eu mato fulano, ou eu me mato, eu não sei o quê. Se eu falo para ela, calma, você já viu aquele negócio da pessoa ficar nervosa? Você fala, calma, parece que a pessoa fica mais nervosa? Não é assim? Fala, calma, que calma nada, você não está vendo o que eu estou passando? Não sei o quê. Eu falei, eu não vou falar nada, você faz isso, você faz aquilo.
Porque o que eu falasse para ela ou sugerisse, vai que ela faz. E eu não sei como é que a coisa funciona, não é? Então, eu peguei, fiquei quieta, orei, pedi a Jesus, a Maria Santíssima, que fosse no lar, acalmasse a pessoa que estava dando trabalho para ela, que desse um sono revitalizador para eles, que ela tivesse força, coragem no enfrentamento. A gente sabe que é difícil. Eu orei. Não falei nada. Aí eu pensei, amanhã ela vai, de certo, rasgar comigo, né? Como que eu sempre acontece assim? Porque na cabeça dela, ela piorou segunda-feira. A pessoa que ela tinha trazido piorou e deixou a vida dela no inferno. Para ela foi isso, mas ela não entendia o que tinha acontecido, e nem eu, né? Eu vou falar o quê? Bom, aí terça-feira ela veio, passou pelo atendimento, tudo. Aí ela pegou e falou para mim, depois que passou a mesma coisa, quase 11 horas da noite, me mandou um áudio. Aí me dá até arrepio quando eu vejo assim, eu falo, ai meu Deus, eu já começo a orar. Eu falo, Senhor, cuida dessa criatura, meu Deus, faz com que ela possa encontrar um pouco de paz na vida dela, manda os emissários do amor e do bem, e fico pedindo, rogando a Deus. Quando eu abri o áudio, ela falou assim para mim, Kátia, isso foi na segunda que ela ligou, fez aquela coisa, aí ela veio na terça, aí na quarta-feira cedo ela me mandou um áudio. Que segunda-feira, depois que ela falou aquele monte para mim, ela falou, eu ia chamar a polícia, porque eu ia chamar a polícia e falar, você cuida, toma, leva, interna, faz o que você quer, porque senão eu vou matar ele. Ou então eu vou me matar, ou você leva ele, ou você me leva. Mas, Kátia, eu desabafei com você, o que aconteceu? Me deu uma paz, uma coisa assim, pronto, fiquei calma, tomei água, sentei lá, fiz a pessoa dormir, dormiu a noite inteira. Eu até, toda hora eu ia lá ver, morreu, né? Acho que morreu, né? Dormindo, Kátia. E eu não dormi pela falta de confiança que Deus estava me dando um refresco. De jeito, ela falou. Mas aí ontem eu falei assim, mas então, já que Deus fez dormir um dia, vai fazer dormir de novo hoje, eu vou lá. Só que eu não vou xingar. Você viu como ela já melhorou? Alguma coisa tirou lá dentro do tico e o teco dela. Bem, aí ela veio na terça-feira, ela foi atendida. Ela falou assim para mim, ela chega cedo. Aí ela não é da primeira turma do passe, mas ela chegou aqui. Ela fez a meditação. Ela falou que quando acabou a meditação, ela sentiu uma paz, uma leveza, um bem-estar que ela nunca tinha sentido na vida dela. E que ela estava com muita dor ainda, né? Mas ela sentiu aquela leveza, aquela paz, Então, que tipo de paz ela recebeu se ela estava sentada lá na plateia? Espiritual, porque aqui é cheio de espíritos do bem e do amor. Não tinha nenhum passista trabalhando com ela lá, mas ela veio, ela queria melhorar, ela confiava. Aí diz que quando ela foi para a maca, ela falou, Kátia, tirou a minha dor com a mão. Eu não estava conseguindo levantar da cadeira, a dor que eu estava, tirou a minha dor com a mão. Eu fui embora, a pessoa foi comigo, eu estava leve, parecia que eu flutuava. Cheguei lá, tomamos água fluida, fiz uma prece, que anos eu não fazia uma prece para dormir, mas a moça lá que mandou eu, no final, mandou eu orar. Você acha que precisa alguém mandar você orar? Ela mandou, pediu, você ora à noite, ora, né? Não fica com pensamentos, eu não sei quem foi, nem quem falou, né?
Ela falou, então eu lembrei, fiz a prece. Dormimos nós dois a noite inteira. Então ela foi privilegiada pelo passe espiritual, que todos são. A gente sabe que quem é convidado para fazer a primeira leva do passe da terça-feira são as pessoas que têm câncer. Mas muitas pessoas que têm outras patologias vêm por causa desse relaxamento, dessa meditação, desse conforto espiritual. E eles recebem. Depois ela foi lá para a maca, que é uma atividade magnética, basicamente. É claro que tem toda uma interferência espiritual dos médicos do plano maior, mas a maior propulsão de energia é do próprio médium. Aí ela recebeu essa energia, essa carga fluídica para o corpo físico dela, e ela melhorou como um todo. Agora vamos ver como ela vai chegar na segunda, né? Se está tudo bem até lá. Até hoje não teve nenhum áudio, com a graça de Deus. Até porque está bem, né? Porque quando não está, ele já pede socorro logo. Então, esses fluidos vitais que nós estamos contando para vocês, que são de natureza física, apesar da grande interferência na nossa mente, a diferença básica entre os magnetizadores, passistas e os espirituais é essa sutileza. Então, uns são mais fluidos, os outros são mais materializados, né? Mais densos, mais rarefeitos. E esses efeitos, então, são percebidos de uma forma diferenciada. Ela falou muito bem isso. Eu senti uma leveza, uma paz, uma coisa, fluido espiritual. Chegou lá, estou com dor, tirou minha dor. É outro tipo de percepção que ela tem. Então, e nós sabemos que todas essas possibilidades, elas são intermediadas pelo nosso perispírito. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa primeira parte na terça-feira, que a gente faz uma meditação, os amigos espirituais já nos indicaram que é um momento que a pessoa fica ali, deitada, que é quando ela vai dando oportunidade para o seu perispírito se expandir. E aí a gente vai propondo aquele relaxamento, aquela conversação, né? E o perispírito daquele paciente vai se expandindo. Então vai ocasionando espaços entre as suas células, entre as suas moléculas. E nesses espaços ele vai se expandindo, é que o médium, através do seu magnetismo e magnetismo dos médicos espirituais, vão atuar, proporcionando bem-estar no local daquela enfermidade, no local daquela dor, no local daquele desconforto. Então, o perispírito é um grande campo fluídico, multifuncional. Então, ele é formado de elementos e de espessituras e de sutilezas muito variáveis, não é? Então, ele participa de zonas de altíssima frequência. O perispírito, ele participa de uma zona de altíssima frequência quando ele se aproxima do espírito, e quando ele está mais ali próximo, vamos dizer assim, né, para ficar mais didático, do corpo físico, a frequência dele é mais baixa. Então vibra mais o elemento material. Nessa constituição, então, que nós estamos dizendo, o elemento espiritual, ele encontra campo para se manifestar através do perispírito. E por assim dizer, então ele vai, por seu intermédio, atuar naquela matéria mais densa. Então eu estava conversando com o Gilberto agora. Falei, Gilberto, tal pessoa que ele participa das nossas atividades na segunda e na terça. Aí na terça-feira ele falou para mim, na segunda-feira ele falou para mim, Kátia, eu vou participar, eu quero ser voluntário com vocês, porque eu não acredito no que está acontecendo comigo e nem com a minha mulher. Não acredito.
eu vou participar. E nós ficamos muito felizes, porque ele é uma pessoa muito instruída, que vai agregar muito ao nosso grupo, inclusive a mulher dele. Aí o Gilberto falou assim para mim: Kátia, você não imagina a cirurgia que foi feita na terça-feira. Você quer relatar rapidamente, ô Gilberto, como foi? Bem rapidamente. Pode, cara? Então, bem. Porque é a atuação, não é? Nessa constituição espiritual que encontra campo, então, no nosso perispírito. E aí, então, ele vai atuar na matéria densa. Eu não falo em tudo. Não, a senhora chegou reclamando de uma dor muito grande nas vértebras T3, T4 e T5. Ela tinha sofrido uma cirurgia ali. Então foi exposto, já foi mostrado. Normalmente veio o perispírito e mostrou essas vértebras, né, com os problemas que elas tinham, e foi colocada uma placa bem grande de metal em toda a coluna, e aí então tem uma Mas aparelho. foi colocada onde? No perispírito. E vem um aparelho que eu chamo, né? Desse também, porque ele parece um varal de apartamento. Ele tem aquele quadrado e dali saem vários fios ligados a um aparelho em cima. E aí então foi colocado esses fiozinhos nessa placa e dado vários choques eletromagnéticos. Então foi feito esse tipo de tratamento e assim, a gente fica meio duvidando e tal, mas parece que eu estava meio descrente, né? Você ficar ali, né? E a mulher falando de T4, T5, eu tenho informação também, né? Eu sou veterinário, eu sei o que é T4, T5, né? Ela ficou processada, né? Bom, então eu estava um pouco incrédulo, sabe? Então falou, não, deixa eu mostrar para esse cara como é que é o negócio. E mostrar realmente, né, toda a cirurgia foi muito bonita. E esses pontos eletromagnéticos, outro dia tinha uma outra pessoa comigo que falou assim, nossa, mas tinha umas luzinhas. Então, ela vê as luzinhas e eu vi toda a aparelhagem, né, que foi mostrado. E ela sentiu um choquinho. Terça-feira. Sai assim, todo mundo incrédulo. Eu fico incrédulo aqui, ela sai incrédula, mas no detalhe é que ela ficou boa. Pasmem, essa senhora, o marido dela é médico e é ortopedista. Então, para vocês verem, né? Como é que fica assim, é uma pessoa que basicamente tem um pouco de conhecimento, né? E ela falou, eu senti os choquinhos, senti. Porque então, esse elemento espiritual, então ele vai encontrar campo, né? No nosso perispírito, especialmente quando ele se expande e forma esses espaços, não é? Para a atuação desses fluidos provenientes mais sutis. Então, mesmo sem nos aprofundarmos tanto, né, no que nós deveríamos saber ou estudar acerca do perispírito, é muito importante a gente estudar para conhecer como é que funciona, como é que se estrutura esse corpo espiritual, né? Então, para a gente sintetizar, nós vamos dizer que existem 3 fatores, não é? Que nós temos que considerar para avaliar o que de fato esse campo chamado perispírito tem como função. Então, a primeira função do perispírito é uma função que a gente chama de contenção. A gente sabe que os espíritos, eles não têm forma. Eles são como uma chama, um clarão, uma energia, uma centelha divina, uma centelha etérea. Porém, para eles se expressarem, para eles se movimentarem na matéria ou fora da matéria, no nível em que nós possamos compreender, que nós possamos entender, no nível em que nós nos encontramos, no nível em que nós estamos, o espírito, então, ele vai necessitar de uma contenção. A primeira grande função do perispírito é essa, da contenção. Então, o perispírito, ele conterá
no sentido de delimitar, de abarcar, não é? De conter mesmo, né? Dar contorno, dar aparência, bom, deu para entender, né? Está me faltando, esqueci o nome da palavra. Então, dando ao Espírito a nossa percepção, fazendo com que a gente compreenda, com que a gente perceba aquilo que é o exercício reencarnatório. Então, uma das funções do perispírito é conter aquele espírito, aquela forma ali, para a gente poder entender, né, como é que se dá esse exercício reencarnatório. Então, a primeira função dele é essa função de contenção. Aí a segunda função dele é a função de ligação. Essa função está numa função muito alta, né? Enquanto a matéria vibra numa frequência muito baixa, o espírito precisa de um intermediário. Está vendo qual é a função dele de ligação? O espírito está aqui, numa frequência alta. A matéria está aqui, numa frequência baixa. Então, o espírito precisa, para se comunicar com esse aqui, de um intermediário, de um elemento de ligação. E além das funções de conter, o perispírito deve intermediar a ligação. Então, por exemplo, se ele tem que intermediar, vamos supor numa reunião mediúnica, olha como ele tem que ser plástico para poder intermediar, se aproximar do espírito, captar a mensagem. Aí tá vendo a energia, como vibra numa outra frequência? Se aproximar daquela energia animalizada, daquela pessoa, daquele médico, para transmitir, para que possa captar aquela função, aquela ideia daquele espírito que está lá. Essa função é do perispírito. É isso que a gente fala, que o perispírito expande, capta e contrai, não é? Então, esse elo de ligação, além das funções de contenção, serve para intermediar, então, esses dois elementos, o espírito e o corpo. Então, a gente tem que entender que na estrutura do perispírito, nós podemos destacar pelo menos dois campos importantes. Um que ele usa quando ele entra em contato com o espírito, que a gente chama de campo mental. E o outro que ele se une para o corpo, que a gente fala de campo vital. Então, o perispírito ele atua nessas duas funções, no campo mental e no campo vital. O campo mental, quando ele está mais próximo de uma energia para se utilizar de uma energia de maior frequência, e outra quando ele está no campo vital, a energia do perispírito é de menor frequência. Então, essa é a função de ligação. Então, ele tem a função de contenção e essa função de ligação. E tem também uma terceira função que a gente pode dizer que é uma função de intercâmbio, que seria uma função de intercâmbio entre as partes. Então, os perispíritos, ele tem elementos sutis, não é? Que atenuam e amplificam, não é? As energias, os sinais de um campo para outro. Então, essa função de intercâmbio é aquela que ele faz como se fosse um amplificador entre as energias do campo mental para o campo vital. Como se ele fosse um decodificador, um amplificador, como esse aqui, ó. Eu estou falando, está amplificando o som, está chegando aí. Quando eu abafo o som, ele, como se diz, ele fica, ele decodifica, ele restringe, ele contrai esses sinais. Então, o perispírito, ele traduz ao espírito as informações, ele decodifica essas informações que acontecem com o nosso corpo físico. Ele decodifica e passa para o espírito aquelas informações do nosso corpo. E ele também decodifica as informações que vêm do espírito para o corpo físico. E amplia para que a gente possa ter compreensão, para que nós possamos expandir também essa energia. Então, é desta forma
que o perispírito, ele trabalha nessas funções todas desses passes, trazendo respostas do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. É isso, agora não sei quem é. Deu para entender? Ficou muito confuso? Então aqui tem um desenhinho. Bom, cadê o negócio aqui? Por que não vai, gente? Aqui ele fala que a união entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o perispírito, se dá através do campo mental. E do perispírito para o corpo físico, se dá através do campo vital. Então, aí tem o perispírito, o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é o corpo do espírito. Entre a manifestação do espírito para o corpo, ela passa pelo perispírito, mas através do nosso corpo mental. E do perispírito pelo corpo, através do campo vital. E a mesma coisa de lá para cá, do nosso corpo para o nosso campo vital, nosso perispírito capta, atuando no campo mental, passando a informação para o campo mental. Bom, aqui também é meu, Caio? Vai até o centro de força. Tá. Então aqui nós vamos falar então do campo vital, que é aquele campo que fica entre o perispírito e o corpo. Esse campo vital, a gente pode entender que é por esse campo vital que passam as energias que provêm do espírito em relação ao corpo físico, não é? Porque as informações que provêm do espírito e vai em direção ao corpo. E as emanações do corpo para o espírito, tudo isso passa por esse campo mental. Para que isso aconteça, né, mesmo no campo vital, que é aquele mais próximo do corpo físico, existem campos de diferentes frequências. Não é assim, não. Existem passa por uma espécie de gradação, vamos dizer assim, por frequências, que são conectores, que uns se ligam aos outros até a zona espiritual. Então o campo vital, na sua maior parte, é um campo de baixa frequência. Por quê? Porque está próximo ao corpo físico. Fica óbvio que é pelo corpo vital que os fluidos e as matérias mais densas, elas são, por assim dizer, elas são trabalhadas, elas são harmonizadas, elas são decodificadas, né? Por isso são vitais as suas funções de vida mesmo, porque é nesse campo que se estabelece o circuito orgânico da saúde, do bem-estar, como das doenças, dos desequilíbrios, onde acontece então o fenômeno chamado vida. Então é nessa área desse campo vital. Vocês estão lembrando do desenho lá, né? Então tem espírito, perispírito, corpo. Entre o espírito e o perispírito tem o campo mental. Campo material. O campo mental. E entre o perispírito e o corpo físico tem o campo vital. Então nós estamos falando até aí do campo vital. Sendo o campo vital, na sua maior parte, um campo de baixa frequência, fica óbvio que por ele os fluidos e as matérias mais densas são, por assim dizer, trabalhadas. Por isso mesmo são vitais as suas funções, porque é nesse campo que se estabelece o circuito vital orgânico, por onde acontece o fenômeno denominado vida. Esses centros vitais, agora fazendo uma abordagem mais ampla, saindo então dessa parte mais geral, mais ampla, entrando no campo do centro vital mais específico, o campo vital no ser humano, ele apresenta um circuito independente de centros vitais que são conhecidos como chakras, centros de força. Então, onde é que estão os chakras? Estão no perispírito, numa área que se aproxima muito do corpo, que
são os centros vitais, é ali que eles se organizam. Esses centros vitais, eles são distribuídos em locais, em regiões muito específicas no perispírito, porque o perispírito é uma cópia perfeita do nosso corpo. Tem célula, tem molécula, tem tudo. E ele é ligado, molécula a molécula, ao nosso corpo físico. Então tem tudo. E esses centros vitais, eles são distribuídos em regiões específicas do perispírito, com uma relação muito apropriada, muito especial, muito determinada em algumas regiões. Na verdade, nós possuímos um número muito grande e indeterminado de centros vitais. Alguns centros vitais são mais conhecidos, mais trabalhados. Cada um influencia e repercute sobre os demais, como se fosse uma cadeia. Então nós temos alguns centros que vocês vão ver que são os mais conhecidos, não é? Mas existem milhares de centros vitais, de centros que são conhecidos como chakras, centros de força, que nós não trabalhamos, não conhecemos ainda, ou então não temos um estudo ainda mais aprofundado. Então, para atender às nossas necessidades de estudo, nós vamos então nos limitar à análise de alguns centros vitais, que são principais, que são centros vitais primários, os chakras primários, e que eles estão numa ordem, numa disposição que é mais fácil para entender. Então, normalmente, o que a gente entende é que essa ordem para o nosso estudo, ele é da ordem inferior para superior. Então, esses centros vitais, tem alguns que são os principais e que nós vamos, então, passar a estudar de agora para frente. Agora, os centros vitais.